Olá, tudo bem com você? Mais um estudo. Parece uma continuação do último que nós tivemos, né? O tema é abatidos, mas não destruídos. O tema do nosso estudo de hoje. Abatidos, mas não destruídos. E tá uma bênção, né? Para variar. Então vamos orar para a gente começar? Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre nas nossas vidas. Grande é a tua fidelidade, ó Deus. Fala conosco através desse estudo, que nós possamos ser fortalecidos através da tua palavra, fortalecidos através do teu poder, que em nós opera. Pai, que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco, que os nossos corações estejam abertos, que o Senhor nos dê um espírito de revelação e sabedoria, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, abatidos, mas não destruídos. Tristes, mas sempre alegres. Tem uma amiga que ela é o tema dela, triste, mas sempre alegre. E o texto que eu vou estar lendo para vocês está lá em 2 Coríntios 4, do 8 ao 9, que diz assim: Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então esta é a palavra de hoje para as nossas vidas. Você sofre pressão de todos os lados? Aquilo parece que está te apertando ali, né? Sabe aquela multidão de pessoas que você está no meio delas e está aquele tumulto e vai te apertando? É isso daí, mais ou menos isso daí, né? Quando a gente está sofrendo muitos problemas, muitas situações, nós ficamos desse jeito, né? A gente sofre pressões de todos os lados. Aí Paulo continua dizendo, contudo, não estamos arrasados, né? A gente pode sofrer pressões de todos os lados, mas nós não seremos arrasados. Nós vamos ficar perplexos com os acontecimentos, né? Porque as coisas acontecem no nosso dia a dia. Nós estamos num mundo sujeito a tudo isso. Mas Paulo fala, mas a gente não vai perder a esperança. Mas não perdemos a esperança, nós podemos ficar perplexos. As coisas podem acontecer com a gente de repente, repentinamente acontece algo na nossa vida, nós ficamos de boca aberta, mas a gente não perde a esperança. E depois, né, somos perseguidos, a gente sofre perseguição, ou leve ou mais pesada, mas a gente sofre perseguição. Mas Paulo fala, mas não desamparados. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha um Deus que era por ele, né? Ele não se sentia desamparado, porque Deus estava com ele. E abatidos, mas não destruídos. Abatidos, a gente se abate também, mas nós não somos destruídos. Então, tudo que aconteceu com Paulo, nós também vivemos, né, no nosso dia a dia. E aqui faz uma pergunta para você e para mim, se em algum momento de sua vida você já ficou abatido. Um momento? Acho que vários momentos, mas nós estamos aqui, né? Deus tem nos levantado. A gente se abate, mas a gente sacode a poeira, dá a volta por cima, né? Porque nós vamos ser abatidos, mas nós vamos ficar abatidos, mas nós não vamos ser destruídos, tá? Porque nós temos Jesus conosco, né? Ele sempre está conosco. Às vezes você se abate tanto que você não tem mais lágrimas para chorar, né? Você nem sabia que você tinha tanta lágrima, mas a gente não é destruída, tá? E daí é que fala, né, que todos nós, em algum momento das nossas vidas, né, nós já nos sentimos abatidos, tá?
por passarmos por situações difíceis. Nós vivemos nesse mundo, nós estamos sujeitos a passar por situações difíceis. É perda, né? É uma perda que acontece, uma morte, um desemprego, todas essas coisas ruins, né? Problemas com os filhos, problema com o marido, problema no trabalho, tudo isso, né? Por vários motivos, né? Que a gente, várias situações que a gente vive que roubam as nossas forças. Elas drenam a nossa força, elas levam as nossas forças e nós nos sentimos fracos, né? Abatidos, né? E Paulo, né? Paulo era como líder, ele também passou por vários momentos difíceis. Eu creio que os momentos difíceis que Paulo passou, o que nós vivemos é fichinha diante daquilo que ele viveu, diante daquilo que ele passou, depois que ele decidiu negar a si mesmo e seguir a Jesus. Ele viveu situações, eu vou estar falando durante o estudo, e você sabe as situações que ele viveu, mas situações que nós não passamos, né? Nós não passamos. E isso está lá em 2 Coríntios 11, do 24 ao 27, que eu vou estar falando para vocês logo mais. Mas mesmo assim, ele decidiu prosseguir, né? Mesmo assim, ele decidiu prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, né? Mesmo diante de todas as situações difíceis, ele decidiu prosseguir. Na nossa vida também é assim. Nós precisamos decidir prosseguir em frente. E nada, né? Nada pode nos abalar, nada pode nos abater, tá? Nós precisamos decidir, como Paulo decidiu, prosseguir para o alvo, deixar as coisas que para trás ficam, porque o passado não pode governar a nossa vida hoje e nem pode governar a nossa vida amanhã. E para nós viver o amanhã, para nós viver o novo de Deus, viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, as coisas velhas nós precisamos deixar para trás e prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós precisamos deixar as coisas que para trás ficam, né? Nós não podemos deixar o passado governar a nossa vida. Ontem já é passado. O que aconteceu ontem na tua vida já é passado. O que aconteceu ontem na minha vida é passado, tá? Então nós precisamos decidir. O segredo é decidir. O segredo é tomar a decisão de prosseguir em frente, tá? E para nós prosseguirmos, nós precisamos entender. Nós precisamos entender 3 coisas, tá? O primeiro é que nós precisamos entender a nossa humanidade. Entender a nossa humanidade, tá? E para Paulo, tá? Sentir-se fraco devido às dificuldades que ele enfrentava revelava a sua humanidade, revelava que ele era humano, tá? E a própria palavra de Deus diz que nós somos pó, tá? Então, aí mostra a nossa fragilidade, aí mostra que nós somos mesmo como uma erva que de manhã tá bem e à tarde já não existe mais. E a necessidade, né? Então revelava a humanidade e a necessidade de depender de Deus. Então Paulo sabia, diante das situações, diante das lutas que ele vivia, que ele precisava depender de Deus, que ele sozinho ele não conseguiria. E a força que Paulo tinha para enfrentar as dificuldades era encontrada em Deus. Então a força, né? A força que você precisa, ela só é encontrada em Deus, né? Paulo ele tinha essa convicção que a força que ele tinha era encontrada em Deus, e na nossa vida não é diferente. E a fraqueza humana, né, do cristão, ela abre para a possibilidade da revelação do poder de Deus, tá? Então Paulo falava, né? É na fraqueza que eu sou forte.
Paulo, ele tinha um espinho na carne, a palavra diz, né, que ele tinha um espinho na carne, e ele orou 3 vezes em relação a isso, mas Deus falou para ele: a minha força te basta, né? A minha graça te basta, minha força não, a minha graça te basta, né? É a graça de Deus que nos basta, tá? Muitas vezes nós vamos conviver com situações ao longo da nossa vida e Deus vai nos dizer: a minha graça te basta, né? A minha graça te basta. E é na fraqueza que nós somos fortes, é na fraqueza que nós somos fortes. Então, Paulo viveu tudo aquilo e Deus revelou a ele: a minha graça te basta. É quando você é fraco que você é forte. Olha só que revelação da parte de Deus para a vida de Paulo. E nós também, para nós também não é diferente, tá? A segunda coisa que nós precisamos entender é a diferença de andar com Cristo, porque nós sabemos que nós vamos ter aflições, né? Nós vamos passar por aflições. Você crendo ou não em Jesus Cristo, você vai passar por aflições. Mas a diferença, né? A diferença é de andar com Cristo. E lá em 2 Coríntios 11, do 24 ao 27, Paulo nos mostra um pouco daquilo que ele sofreu, né? Um pouco do que ele sofreu, tá? Mas o que fazia diferença nele é ele saber ter a convicção da presença de Jesus Cristo ao lado dele. Então ele diz assim, ó: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 dia e 1 noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Olha o que Paulo sofreu, né? Mas o que fazia diferença na vida dele era a presença, era andar com Cristo, tá? E os que caminham com Cristo, eles passam por necessidades, né? A gente vendo aqui a situação de Paulo, nós vemos que ele passou por necessidades e por situações extremamente difíceis. Eu nunca passei pelo que Paulo passou. Você já passou por tudo isso que Paulo já passou, que ele passou na vida dele? Porém, não perdem a esperança, porque o Senhor nunca os abandona, né? O Senhor nunca nos abandona e nos faz mais que vencedores. A palavra diz, né, em Romanos 8:37, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos trazer à nossa memória. Em momentos de abatimento, em momentos de aflições, saiba que você é mais que vencedora, mais que vencedor em Cristo Jesus, que Ele já garantiu a vitória para nós na cruz, né? E se em algum momento, né, algum momento da tua vida, você ficar atribulado, saiba que você não ficará angustiado, né? Você precisa saber que você não ficará angustiado. Talvez você se surpreenda com tragédias repentinas, né? Eu já me surpreendi com tragédias repentinas, tá? Mas o Senhor, Ele caminha com você. E essa é a certeza, essa é a convicção que eu tenho
né, que Ele está ao meu lado, que Ele não me abandonará, Ele jamais me deixará, que Ele estaria comigo todos os dias até a consumação do século. E isso não me deixa desanimar, isso me faz prosseguir em frente, isso me faz seguir em frente, olhando, né? Olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, você não está sozinho, tá? Entenda isso, que você não está só. E a terceira coisa que nós precisamos entender é que Jesus é a nossa garantia, né? Ele é a nossa garantia. Jesus, ele não nos escondeu, né? Ele não deixou a gente enganado. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo, nós também vamos vencer. Então, ele é a nossa garantia, tá? E de que? Ele é a nossa garantia de que nós vamos vencer também, tá? Então, se ele venceu, nós vamos vencer também. Por isso, permaneça firme, você vai vencer. É por isso que nós precisamos prosseguir em frente e não desistir, tá? Não desanimar, permanecer firme no Senhor, tá? Porque nós vamos vencer também. E se Ele venceu, nós vamos vencer também. Aflições nós vamos ter, mas nós não podemos perder o ânimo. E o convite Ele nos fez: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e sabei de mim que sou manso, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, o convite Ele fez, e nós precisamos ir até Jesus, tá? Abatidos, mas não destruídos. As coisas vão nos abater, mas nós não vamos ser destruídos, tá? Não te destruir até hoje, não me destruir até hoje, não é agora que vamos destruir, não é verdade? É isso que nós precisamos trazer à nossa memória, tá? Ele venceu, nós também vamos vencer. Ele disse, né? É que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Paulo diz isso em Romanos, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós precisamos entender que nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos filhos de Deus, amados do Pai, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. É isso que nós não podemos nos esquecer, tá? Que Ele nos ama, que Ele deu o único Filho por amor a nós, tá? Amém? Então, concluindo, né? Se hoje você está se sentindo abatido, não se assuste, você está sendo humano, né? Mas este estado não é para você. Então, aproveite este momento e sinta o Senhor caminhando com você, tá? Ele é a tua garantia. Vamos orar, né? Para que Deus possa nos renovar. Ó Deus, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, Senhor, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nós podemos passar por aflições, mas nós não podemos perder o ânimo, nós podemos nos sentir abatidos, mas não destruídos. Nós não vamos perder a esperança, Pai, mesmo que coisas aconteçam na nossa vida, mesmo que nós somos surpreendidos por situações inesperadas. Nós não vamos perder a esperança, porque nós sabemos em quem nós temos crido, Pai. E como Paulo, Senhor, como Paulo, nós vamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Que o Senhor esteja nos ajudando, nos fortalecendo a cada dia, que nós não tiremos os nossos olhos do Senhor, Pai, mas que nós possamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Pai. E se alguém que está ouvindo essa palavra está se sentindo abatido nesse dia, Pai, que o Senhor esteja levantando, Pai, levanta o abatido. Tua palavra diz que o Senhor levanta o abatido, Pai, que o Senhor esteja levantando essa pessoa, que o Senhor esteja fortalecendo ela e que ela seja fortalecida na força do seu poder, ó Pai. Ó Deus, ajuda-nos a vencer a cada dia, ajuda-nos a vencer o dia mau,
que se apresenta a nós, Pai, nos ajuda, Senhor. É o que eu te peço, oro agradecida em nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se despiu da sua glória e veio habitar em nós. O Deus, ó Pai, que escolheu fazer de nós a tua morada, Pai. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por essa palavra. É no nome de Jesus que eu oro agradecida. Amém? Então, que Deus possa estar te abençoando, né, nesse dia, e traga sempre à tua memória a palavra do Senhor, né? E aquilo que nós lemos no começo, né? Que a gente vai sofrer pressões, né? Nós vamos sofrer pressões, mas nós não vamos ser arrasados, tá? Que nós vamos ser abatidos, mas não derrotados, destruídos, tá? Triste, mas sempre alegre. Amém? Que Deus esteja abençoando a tua vida. Receba um beijo.